Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e estudante de licenciatura em Química na UFMG. Sejam muito bem-vindos ao canal dos Mil Futuros Cientistas. Aqui nós estamos estudando todo o conteúdo de Química do segundo ano do ensino médio. Se você ainda não viu as aulas anteriores, não deixe de conferir. Hoje nós vamos estudar cálculos estequiométricos, o verdadeiro pesadelo do estudante do ensino médio. Então, se você quer descomplicar essa parte da química, vem comigo. Bom, então o que são os cálculos estequiométricos? São cálculos, continhas, regras de três que nós temos que fazer aqui na química, mas que exigem uma certa interpretação de texto e um conhecimento em matemática. Então pensa só, misturar matemática, química e interpretação de texto, realmente, gente, não são questões muito fáceis. São questões que exigem treinamento, certo? Que exigem prática. Então, pois bem, os cálculos estequiométricos nada mais são do que a aplicação de tudo que nós vimos até então. A gente vai aplicar os cálculos químicos nas reações balanceadas. Nós já fizemos um vídeo sobre cálculos químicos e já fizemos também um vídeo sobre balanceamento das reações. As questões de estequiometria, elas seguem, na verdade, um passo a passo. Em vez de você decorar esse passo a passo, é muito melhor você entender. Então, olha só o que vai acontecer. Ele vai te dar uma reação química e a primeira coisa que você tem que fazer quando você ver uma reação química é balanceá-la. Então, você vai identificar essa reação e balanceá-la logo em seguida, ok? O passo 2 é identificar as substâncias relacionadas. Ué, Luísa, como assim? Nessas questões de estequiometria, o que eles vão fazer? Eles vão te dar a informação a respeito de uma substância e vai te pedir a informação de outra substância, percebe? Ele vai relacionar duas substâncias diferentes que estão em uma mesma reação química. Então, você tem que identificar essas substâncias. E como que você vai identificar essas substâncias? Bom, a primeira substância é aquela substância em que ele te dá a informação. Então, ele te fala qual foi a massa consumida, qual foi o número de mols produzido. Ele te dá a informação dessa substância. E a outra? A outra substância vai ser justamente a sua resposta. Porque se ele está relacionando duas substâncias diferentes, então uma tem que ser a sua informação e a outra tem que ser a sua resposta. Beleza? Número 3. Estabelecer a proporção estequiométrica em mols. Gente, o balanceamento ele tem que servir para alguma coisa. Nesse caso, ele serve para estabelecer a proporção entre as substâncias. Por exemplo, para consumir 1 mol dessa substância, eu vou precisar formar 3 mols daquela outra substância. Existe uma proporção estequiométrica que vem lá da lei de Lavoisier, certo? Que vai me falar quanto desse meu reagente vai ser consumido para formar essa quantidade de produto, ok? Igual eu falei, essa proporção estequiométrica, ela é a proporção que a gente vai tirar lá do balanceamento. E como a gente viu, esse balanceamento é sempre dado em mols, ok? Passo 4. Fazer a mudança de unidade. Esse momento é um momento em que você tem que escolher se você vai seguir esse passo mesmo, se você precisa seguir esse passo ou não. Então, é o único passo aqui nesse tipo de exercício que vai ser facultativo. Você vai ter que fazer a interpretação de texto e analisar se você precisa mesmo fazer a mudança de unidade. E essa mudança de unidade nós vimos nas aulas anteriores, em que a gente trabalhou sobre cálculos químicos. Lembra daquela mudança de unidade de mol para massa, para número de moléculas? Então, são essas mudanças de unidades que teremos que fazer aqui nos cálculos estequiométricos. Beleza? E por fim,
Nós vamos substituir as informações que a questão nos deu e achar o x. E o x finalmente é a nossa resposta. Então vamos fazer um exemplo. Vejam bem. Passando-se NH3 em óxido de cobre 2, aquecido, obtém-se cobre sólido, N2 e H2O. Após a reação ocorrer, constatou-se um consumo de 3,4 gramas de NH3. Qual a massa de cobre produzida? E ele me deu algumas informações aqui. Bom, vamos começar a organizar essas informações. Eu sei, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos seguir o nosso passo a passo para a gente conseguir estabelecer a relação entre a substância que ele me dá a informação e a substância que vai ser a nossa resposta, ok? Bom, primeiro passo, então, é identificar a reação que está acontecendo. Se ele passa amônia, que é NH3, em óxido de cobre 2 aquecido, significa que eles estão entrando em contato para a gente obter, para ser formado, para ser produzido, cobre metálico, nitrogênio, que é gás nitrogênio, e água, H2O. Então, se obteve-se esse tanto de substância, significa que esse tanto de substância são os nossos produtos. Então, nós temos a seguinte reação: NH3 mais óxido de cobre 2, virando cobre mais N2 mais H2O. Ainda no primeiro passo, além de escrever a reação, nós temos que balanceá-la. Então, vamos balancear essa reação seguindo a regrinha do macho. Macho, metal primeiro. Um cobre aqui, balanceado. A metal, eu tenho 2 nitrogênios aqui, certo? Então, eu preciso ter 2 nitrogênios aqui. Ok, continuando. Macho, eu não tenho carbono, mas eu tenho hidrogênio. Então, aqui eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Então, aqui eu preciso também ter 6 hidrogênios. Agora, o oxigênio. Oxigênio, eu tenho um oxigênio aqui e aqui eu tenho 3 oxigênios. Por isso, eu tenho que colocar o número 3 aqui na frente. Mas cuidado! Porque quando eu coloco esse número 3 aqui na frente do óxido de cobre 2, eu mudo a quantidade de cobre. Então, a gente tem que voltar lá no balanceamento do cobre para acertar o balanceamento dessa reação. Então, 3 cobres aqui. Então, eu preciso ter 3 cobres aqui. Perfeito? Então, vamos para o próximo passo da estequiometria. Identificar as substâncias relacionadas. Eu falei com vocês que as substâncias relacionadas vão ser aquelas substâncias em que a questão te dá informação, então você tem a substância 1. E a outra substância, ele vai querer saber a resposta. Então tá lá na pergunta do problema. Olha só, ele fala que depois da reação acontecer, ele observou o consumo de 3,4 gramas de amônia. Vocês concordam comigo que essa é a informação fornecida do reagente amônia? Aqui, ó, ele me deu a massa de reagente que foi consumida. Identificamos a substância 1. A substância 1, então, é a amônia. Beleza. Agora, vamos para a pergunta. Qual que é a substância que ele quer saber a resposta? Porque a substância que ele quer saber a resposta vai ser a nossa segunda substância relacionada. Ele quer saber a massa de cobre produzido. Quando ele fala cobre, ele quer saber do cobre metálico, então é do cobre puro, que é esse cara aqui. Cobre puro. Então, identificamos quais são as substâncias relacionadas, ok? Próximo passo. O próximo passo fala o seguinte: temos que estabelecer a proporção estequiométrica em mols das substâncias relacionadas.
E eu falei com vocês que esse passo mostra a utilidade do balanceamento. A proporção estequiométrica é justamente os coeficientes estequiométricos que você fez o balanceamento. Então, vai ser 2 mols de NH3 para 3 mols de cobre. Essa proporção estequiométrica é a proporção do balanceamento, ok? Lembrando que essa proporção é sempre dada em mols. Agora que vem o pulo do gato. Nós temos que fazer a mudança de unidade química. Como que eu sei se eu tenho que fazer a mudança de unidade ou não, Luísa? Da seguinte forma, gente. A proporção que está estabelecida aqui está na unidade mols. A informação que ele me deu sobre a amônia está na unidade gramas. E a informação que ele quer saber do cobre é a massa. Então, nós temos aqui a proporção em mols e as informações que ele me deu e a informação que ele quer saber é dada em gramas. Se essas unidades são diferentes, então nós temos que fazer a mudança de unidade. Sabendo então que a gente tem que fazer essa mudança de unidade, a gente tem que saber qual é essa mudança necessária. Bom, se a proporção está em mols e a resposta ele quer saber em massa, então nós temos que fazer a mudança de mol para massa. E aí eu pergunto para você, caro aluno dos 1000 futuros cientistas, como que a gente faz a mudança de unidade de mols para massa? Isso mesmo, usando a massa molar. Ele me deu a massa molar de cada um dos elementos. Então vamos lá. A massa molar da amônia vai ser nitrogênio, 14, com mais 3 hidrogênios. Com mais 3, 17. Só que a massa molar é a massa presente em 1 mol. E aqui eu tenho 2 mols de NH3. 2 vezes 17 é igual a 34 gramas. Então coloca aqui para mim, ó. 34 gramas de NH3. Vai produzir 3 mols de cobre. 3 mols de cobre. Ele me falou que cada mol de cobre tem 63,5 gramas. Como eu tenho 3 mols, então eu tenho que multiplicar por 3 esse valor de massa molar. E quando multiplicamos por 3, a gente acha o valor de 190,5 gramas. Então, anota aqui, ó, 190,5 gramas de cobre. Eu quero que vocês percebam que essas duas proporções que eu escrevi de roxo aqui no quadro, elas querem dizer exatamente a mesma coisa. Presta atenção. 2 mols de amônia é a mesma coisa que 34 gramas de amônia. A única coisa que eu fiz de uma linha para outra foi mudar a unidade de mols para massa. A mesma coisa do outro lado da regra de 3. Nós temos 3 mols de cobre, que significa a mesma coisa que 190,5 gramas de cobre. Perfeito? Tudo que está escrito em roxo significa exatamente a mesma coisa. A única diferença é a unidade. Se eu falo para vocês que a velocidade de um corpo está em quilômetro por hora, e depois falar para vocês essa mesma velocidade em metros por segundo, significa a mesma coisa. A única mudança que foi feita foi a unidade. Perfeito? Perfeito, então. E aí, a gente vai agora passar para o passo 5 e finalizar a nossa questão, em que temos que substituir as informações fornecidas e achar o x. Primeiro, gente, quem é o x? O x é justamente a pergunta do nosso problema. A pergunta é a seguinte: qual é a massa de cobre produzida? Então, ele quer saber a massa de cobre produzida. Eu tenho que colocar o x do lado do cobre. X do lado do cobre. Mas, para a gente achar o x, eu preciso saber qual foi a massa de amônia que foi consumida. E a massa de amônia consumida, ele me contou que é
3,4 gramas. Então, nós temos aqui 3,4 gramas de NH3 consumidos. Para resolver essa questão, precisa fazer muita conta? Não, veja bem. Da primeira linha para a segunda linha, passamos de 34 para 3,4. Ou seja, dividimos por 10 esse valor. Aqui, ó, é a mesma coisa. De 190,5 para x, temos que dividir por 10. Dividir por 10 é o mesmo que andar uma casa a vírgula. Então, esse x vai ser igual a, anda uma casa, 19,05 gramas de cobre metálico. Ok? Isso é estequiometria, do jeito mais simples. Nas próximas aulas faremos outras variações de questões de estequiometria. Espero vocês! Muito obrigada, tchauzinho e até lá!